Após carta direcionada na campanha eleitoral, governo Lula mantém distância de evangélicos. Olá, eu sou Marcel, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. O início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva revela uma relação ainda estremecida do presidente com a comunidade evangélica. Segundo resultados de pesquisa Genial Quaes obtidos com exclusividade pelo Globo, 30% dos que se declaram desse segmento avaliam o governo como negativo até aqui, praticamente o dobro da taxa registrada entre os católicos, 16%. Também é 2 vezes superior ao índice de reprovação do governo entre aqueles que dizem não seguir religião alguma, 15%. A resistência do grupo evangélico foi uma das grandes preocupações de Lula durante a campanha de 2022. Diante da preferência da comunidade pelo candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, o petista fez panfletos com mensagens direcionadas aos fiéis, participou de comício com pastores, ainda que inicialmente tenha sido refratário à ideia, disse que não chegaria onde chegou se não fosse a mão de Deus e prometeu respeitar a liberdade religiosa. Passada a eleição, os esforços para conquistar a simpatia desse eleitorado se tornaram escassos. Para interlocutores, a falta de acenos diretos, seja no sentido de abrir diálogo, ou por ter se afastado terminantemente de lideranças do setor, travou iniciativas na área e a própria tomada de posição mais clara das igrejas. Dias após o segundo turno, o bispo Edir Macedo, líder da Universal, disse que os evangélicos deveriam perdoar Lula. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, escreveu: "Dispensamos o perdão de Edir Macedo. Ele é quem precisa pedir perdão a Deus pelas mentiras que propagou, a indução de milhões de pessoas a acreditarem em barbaridades sobre Lula e sobre o PT, usando a igreja e seus meios de comunicação para isso." Ainda antes de tomar posse como presidente, Lula barrou a recondução de Daniel de Macedo para o cargo de Defensor Público Geral Federal. Macedo é da Igreja Presbiteriana e havia sido nomeado para o cargo por Bolsonaro com o apoio da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE. O plano mais contundente da nova gestão para acenar a comunidade evangélica esbarrou na resistência do PT. Em janeiro, o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, recebeu o pastor Paulo Marcelo Chachalemberger para tratar da criação de um braço do governo que dialogue com pastores de pequenas e médias igrejas. As tratativas, porém, foram paralisadas após líderes petistas rechaçarem a ideia. A própria Gleisi disse ser contra. Internamente, integrantes do partido avaliam que o PT foi injustiçado pelo discurso de pastores que se alinharam a Bolsonaro, e que não cabe agora à presidência buscar reaproximação. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Outras alas mais ligadas ao público evangélico, por sua vez, defendem uma ação mais explícita do governo para esse público. Relação no Congresso. Depois de ter sido um pilar para o governo Bolsonaro no Congresso, a Frente Parlamentar Evangélica enfrentou divergências internas que resultaram numa eleição inédita para o comando do grupo. O pleito depois foi anulado, e os deputados Eli Borges, PL-TO, e Silas Câmara, republicanos sim, chegaram a um acordo para se revezarem no cargo nos próximos 2 anos. O correligionário de Bolsonaro disse que a bancada evangélica não foi procurada para dialogar com o governo até o momento, e indicou que a gestão Lula III encontrará resistência no Congresso se desejar navegar por pautas que entram em choque com os conservadores, como o aborto. A Frente Evangélica não amenizará suas posições em relação às pautas que lhe são valiosas, as pautas do conservadorismo. Acredito que o governo vai nos procurar, mas qualquer tratativa deverá ser feita coletivamente. Não somos radicais, mas temos bandeira e estamos firmes, disse Eli Borges. Na avaliação de interlocutores de Lula, o Planalto optou por negociar com os partidos em vez de buscar diálogo com os evangélicos como bancada temática. Um exemplo é o deputado Cezinha de Madureira, PSD-SP, que foi contemplado com indicações no segundo escalão do Ministério das Comunicações. Nesse sentido, outro aceno de Lula a parlamentares evangélicos, especialmente do Republicanos, foi o apoio do PT na indicação do deputado Jonathan de Jesus, Republicanos, para a vaga no Tribunal de Contas da União, TCU. Ações do governo, porém, afastaram ainda mais parte desse grupo. Uma delas é o uso da linguagem neutra para promover a inclusão de integrantes da comunidade LGBTIA+. Termos como todes e eleites apareceram em eventos e canais oficiais do Planalto desde 1º de janeiro. Foram criticados por religiosos. Outra medida sensível aos evangélicos foi a revogação de atos da gestão Bolsonaro em relação ao aborto. O governo Lula retirou o Brasil da lista de signatários de um pacto internacional anti-aborto e revogou portaria que obrigava profissionais da saúde a acionarem a polícia em casos de gravidez decorrente de estupro. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.